muito carinho e alegria que eu quero agradecer a família Conexão por ter nos recebido, aqui nessa cidade. A maneira como nós fomos direcionados para Cuiabá era talvez um dos lugares do Brasil que eu jamais imaginei morar. E até mesmo quando a pastora Diele veio falar que o testemunho é simples, ele é simples entre aspas. Por quê? Porque muitas vezes, se Deus falasse abertamente conosco, nós não ouviríamos. Muitas vezes Deus fala assim, aquieta aí que tal dia as coisas vai estar assim, a gente não acreditaria, a gente não daria o valor necessário. Então, às vezes nós precisamos de verdade, às vezes não, sempre nós precisamos ter confiança em Deus. Nós precisamos esforçar cada dia para que nós venhamos a confiar em Deus. Que não existe notícia ruim para um crente, não existe uma estação ruim para o crente, mas o que de fato existe dentro do coração do crente é uma fé que tem que ser exercitada todos os dias para que você e eu, que somos crentes, que somos cristãos, a gente venha aprender a discernir o momento que está acontecendo. O tempo de pandemia, por exemplo, trouxe muitas dúvidas, muito medo. As primeiras semanas mesmo do Covid, eu peguei minha família e fui lá para o sítio do meu pai, fechei o comércio que eu tinha lá em Campo Verde e fui para lá, porque todo mundo colocou tanto medo, e as pessoas falavam, quem não teve medo aqui? Quem não teve num lugar que alguém deu um espirro e já começou? Nessas horas crente, tem uns crentes que até chamam pela Ave Maria. E aí a gente vive uma circunstância que nós somos tão afetados pelo que nós ouvimos, e a gente deixa de dar crédito na principal palavra, na palavra que mais, a única palavra que pode ter uma ação verdadeira na sua vida, que é a palavra de Deus. Então hoje, nós não devemos nos culpar se em algum momento a gente não creu. A gente só precisa refletir nos momentos que nós não cremos e atentar para a palavra, para que nós venhamos a deixar a palavra falar dentro de nós, para que nós verdadeiramente possamos resplandecer nessa terra. Todo o esforço de Jesus na cruz, todo o benefício que foi conquistado na cruz, não foi para Cristo, porque Ele já tinha toda a glória. A Bíblia diz isso, que Ele deixou a glória e veio andar como um homem. Então todo aquele benefício, todo aquele esforço foi para mim e para você. Então hoje nós precisamos de todo o nosso coração inclinar para que a palavra sempre seja o primeiro em nós, para que quando você e eu cometer um tipo de pecado, nós não venhamos a dar ênfase para o pecado e nos distanciar de Deus, porque o pecado, o diabo, ele criou o pecado para isso, porque assim como ele se distanciou de Deus por causa do pecado, ele quer que você e eu também venhamos a distanciar de Deus. Para quê? Para que você não crê no benefício da cruz. E entendendo isso, nós conversando com os pastores, eles perguntaram para mim assim, se tem algum tema para você levar a palavra? Eu falei assim, tem algo ardendo no meu coração, já tem uns dias, e eu vou falar por que isso está ardendo no meu coração. Você já ouviu falar de dons espirituais? Claro que já. E todos nós temos um dom. Todos nós, por exemplo, você vê a irmã Dani cantando, eu vi a Maria cantando aqui hoje. Às vezes, se nós aqui chamar algumas pessoas para cantar aqui, esvazia a igreja, não é? Isso é um dom. Eu falo assim, eu sou um exímio cantor de banheiro. No banheiro eu gosto de cantar, mas em determinado lugar não serve para cantar. Só que às vezes nós pensamos que o dom é só quando nós vemos, por exemplo, uma pessoa cantando muito bem, uma pessoa tocando muito bem. A gente acha que um dom espiritual só se relaciona a isso. E eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu ouvi quando eu aceitei a Cristo foi sobre o dom do Espírito Santo, o dom da oração em línguas. E eu, com muito medo, eu não sei você, eu venho de um ambiente católico, lá na igreja católica eu vi pessoas orando em línguas também naquele lugar. Mas eu era muito criança, muito jovem, muito adolescente ainda quando eu participava da igreja católica. Eu ria das pessoas quando eles estavam falando em línguas estranhas.
Quando você não tem o entendimento, é normal que você ria, é normal que você ache estranho, é normal que você ache as pessoas malucas, porque foi isso que aconteceu lá em Pentecoste. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja primitiva, as pessoas que estavam de fora, eles começaram a ter seus próprios ideais sobre aqueles homens. Uns falavam, eles estão bêbados, outros começaram a zombar. Mas de repente, as pessoas começaram a entender, cada um na sua língua nativa, o que os apóstolos estavam falando, e aquilo causou um impacto dentro deles. Aí aquilo fez com que eles abrissem o entendimento, aquilo fez com que eles, em outras palavras, se assustassem. E foi quando o apóstolo Pedro levantou e começou a explicar o que estava acontecendo. E aquilo foi tão magnífico que naquele dia a Bíblia diz que quase 3.000 vidas se converteram diante do Senhor Jesus, se converteram ao Evangelho dos apóstolos, ao verdadeiro Cristo. E na ignorância que operava na minha vida, quando eu via as pessoas orando em línguas, eu ia em alguns ambientes que eu via as pessoas orando em línguas, eu sentia medo. Por quê? Porque o ambiente no qual eu fui gerado não tinha essa prática, esse costume. Eu ouvia as pessoas falar, mas eu não tinha de fato o entendimento do que era aquilo. E hoje, com o passar dos anos, o que aconteceu? Aconteceu que muitas ideologias foram criadas e geradas no meio cristão e confundiu muito, porque em um determinado lugar as pessoas falam, você não pode orar em línguas. Em outro lugar a pessoa fala, você tem que orar em línguas. Em outro lugar as pessoas dizem, você só pode orar em línguas quando vier um mover, um vento do Espírito Santo, uma coisa, aí uns caem, outros rolam, outros pulam. E aí eu digo para você, como que um novo convertido, ele vai conseguir discernir todas essas coisas? Então, por conta disso, eu fiz errado muitas vezes. Eu tive atitude errada muitas vezes. Eu interpretei a palavra errado muitas vezes. Mas você sabe qual foi a melhor parte de tudo isso? De ter feito errado, interpretado errado? Que eu me esforcei para isso. Eu me dediquei para isso. E em muitas vezes eu tive assim experiências magníficas com esse dom, mesmo sem compreender. Passado algum tempo, eu lendo a carta que Paulo escreveu para Timóteo, ele deu uma instrução maravilhosa para Timóteo. Ele falou assim, Timóteo, considera o que eu te digo, porque o Senhor vai te dar entendimento em tudo. E aí eu fui para a Bíblia, eu fui ler sobre tudo que falava sobre oração em línguas. Eu fui buscar entender. E eu vi nas cartas que Paulo escreveu, que ele disse assim, dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Quando eu li aquele trecho, eu entendi que orar em línguas era essencial para a vida de um cristão. Só que o apóstolo Paulo, ele foi destrinchando e ele disse, mas na igreja, eu prefiro falar 5 palavras com entendimento do que 10.000 em línguas. Por quê? Porque Paulo estava explicando que aquela oração que ele fazia mais do que todos, que era a oração em línguas, era a oração para edificação dele. Para que quando ele viesse à igreja, ele com a palavra revelada, ele edificasse a igreja. E nisso vai virando confusão. Por quê? Porque nós pegamos a Bíblia e a gente pensa assim, uma vez eu fui orar e eu disse assim, Deus, faz na minha vida como o Senhor fez aquele dia. No meio da oração eu parei e eu pensei assim, por que Deus tem que fazer igual aquele dia? Se eu quero que Deus faça igual aquele dia, é porque hoje eu não creio. Porque Jesus deixou os exemplos. Um dia ele curou um cego, outro dia ele cuspiu no chão e passou no olho do cego para curar. Ele não foi fazendo as coisas iguaizinhas, igual ele fazia. Cada vez que ele fez algo, ele fez de uma maneira inédita, ele fez de uma maneira nova. Por quê? Para que eu e você não se apoiassem em algo. Alguém um dia foi lá, eu não julgo isso de maneira nenhuma, mas alguém um dia foi lá e disse, pega um copo d'água que eu vou orar por ele, você vai beber e você vai ser curado. E deu certo. Daí em diante, aquilo começou como uma rotina. Não necessariamente que eu teria que fazer aquilo sempre. Você vê Jesus uma vez só cuspindo no chão e curando uma pessoa. Mas em todo lugar Jesus falava assim, a sua fé te salvou. E aí nós
discernir um pouco mais o que o próprio apóstolo Paulo falou, ele deixou para nós a chave da edificação da nossa fé. Vamos ler um pouquinho então? 1 Coríntios. Capítulo 14. No versículo 1 ele diz assim, ó: segui o amor. Então tem uma linha para você andar, que é no amor. E procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aí entra aquilo que eu disse agora há pouco. Você quer profetizar? É fantástico. E Paulo falou principalmente de profetizar. Por quê? Quem profetiza edifica a igreja. Mas como alguém não edificado vai edificar alguém? Aí ele continua no versículo 2: pois o que fala em línguas não fala aos homens, senão é Deus. Com efeito, ninguém o entende, mas em espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação e exortação e consolação. O verso 4: o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Eu não creio que Paulo entrou em controvérsia aqui, ou ele errou a ordem dos versículos. Eu creio aqui que Paulo falava com uma igreja extremamente inteligente, que era a igreja de Corinto. E uma das igrejas mais poderosas que operava em todos os dons, mas eles eram o quê? Desordenados na colocação dos dons. Eles achavam que por um falar em línguas ele era mais importante do que o outro. Então o apóstolo Paulo ele teve que trazer na primeira carta dos Coríntios uma palavra muito dura. E aqui ele explicando sobre isso, ele diz: o que fala em línguas, ele edifica só a si, mas o que profetiza, edifica a todos. Então na igreja, eu não posso chegar aqui, vamos fazer um culto só de orar em línguas. Aí eu começo lá, quem vem pela primeira vez entende o quê? Ou até mesmo aquele irmão que já vem por um tempo, mas não tem um conhecimento mais profundo sobre o dom da oração em línguas. Ele vai fazer como eu fiz algumas vezes. Entrei numa igreja e saí dela falando mal dela, julgando aquele povo. É uma cambada de doido. Ou alguém aqui nunca pensou isso? Eu pensei várias vezes. Eu era muito jovem quando eu entreguei minha vida para Cristo. Eu não sabia dessas coisas. Eu não sabia que isso era de extrema importância para a edificação da minha fé. Então depois de um tempo, quando eu entendi isso, quando eu entendi que Paulo fala que ele orava mais do que todos, eu entendi que era extremamente importante você passar tempo orando numa língua sobrenatural. É extremamente importante para quê? Para que você possa se revestir no dia mau. A oração em línguas, ela mexeu comigo de tal maneira que eu cheguei a passar um período de tempo muito grande orando em línguas, onde algumas pessoas acharam que estava ficando louco, porque eu não tinha discernimento. Então às vezes eu chegava aqui com o pastor Neno, nós estávamos conversando sobre futebol, e de repente eu começava, ele falando sobre futebol e eu lá, você sabe o que aconteceu comigo? O dom que era para me libertar me tornou um religioso. O dom que era para fazer com que eu crescesse eu deixei me tornar um religioso. Mas a insistência de permanecer, como Paulo diz, procurai com zelos os melhores dons, e quando eu oro em línguas, que é um dom, eu edifico a mim mesmo. Então eu entendi que era um excelente dom, que eu precisava fazer o quê? Eu precisava me aprimorar nele, eu precisava ter o discernimento desse dom. E por que eu disse para você que o meu coração ardeu por esses dias? Para aprofundar até no estudo, aprofundar mais no tempo de oração. Porque depois de muitos anos, quando nós nos desligamos do ministério que nós estávamos, eu cheguei a pensar que não era daquele jeito. Porque no ministério que eu cresci falava muito sobre isso, e eu cheguei a pensar, não é assim. Quer saber uma coisa? Eu vou parar de orar em línguas. Não é desse jeito, não. Gerou confusão mais uma vez, gerou uma guerra mais uma vez. Mas mesmo gerando toda essa confusão, mesmo gerando toda essa guerra, eu cheguei em um outro lugar de conhecimento e de entendimento. Por ser uma ferramenta tão poderosa, ao ponto de trazer
o próprio Deus revelado para dentro de você, o diabo não quer que você pratique, o diabo não quer que você exercite, o diabo não quer que você conclua essa carreira. Como a minha esposa disse aqui no começo, existe um lugar que você e eu devemos chegar, e não vai existir satisfação dentro de nós enquanto nós não chegarmos nesse lugar. Toda a frustração que existe dentro do coração do homem, ele tenta preencher com outras coisas, mas nada vai preencher, porque o homem tem que chegar num lugar. Deus criou o homem para o homem chegar num lugar. Deus criou o homem para que o homem tivesse o real conhecimento de quem Deus é, de quem o Pai é. E por isso, lá antes de Jesus morrer, ele falou assim para os discípulos: eu vou enviar para vocês o Espírito da verdade, o outro Consolador, e ele vos guiará e vos lembrará de tudo o que eu vos disse. E esse Espírito da verdade é o mesmo Espírito que Paulo falou em Romanos capítulo 8, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você e eu não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede pelas nossas fraquezas. Nós oramos e pedimos a Deus, às vezes livramento, uma casa, um carro, um trabalho. O Espírito Santo intercede por você, para que você chegue no lugar que Deus conquistou para você. Eu conversando com o pastor Neno outro dia, eu disse assim para ele, muitas vezes eu evangelizei errado as pessoas. Muitas vezes eu falei do amor de Jesus para as pessoas, para atrair eles para o Evangelho, mas eu falei errado. Sabe por quê? Porque eu chegava para eles e falava assim: olha, vem para Jesus, que Jesus vai transformar a sua vida. De fato, Jesus transforma. Só que eu tenho que explicar para ela primeiro que ela tem que largar muitas coisas para que ela seja transformada. E naquela condição de só mostrar o lado bom para a pessoa, na hora que a pessoa precisa discernir, que ela precisa renunciar muitas coisas. Ou alguém aqui nunca renunciou nada para andar com Cristo? Você precisa me ensinar essa chave. Porque andar com Cristo é uma vida de renúncia. Andar com Cristo, eu preciso abrir mão de tantas coisas, tanta vaidade, de tanta coisa que a minha alma almeja. E eu só vou conseguir fazer isso se alguém me ajudar. E esse alguém não é minha esposa, esse alguém não é o meu pastor, esse alguém não é o intercessor, esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Que se eu acionar ele dentro de mim, por que Paulo disse para Timóteo assim: Timóteo, desperta o dom que está dentro de você. Desperta o dom que está dentro de você. Por que Timóteo não, Paulo não falou assim para Timóteo: Timóteo, eu vou despertar o dom que está dentro de você? Porque é uma função sua, já foi dado para você. O dia que você desceu nas águas, você recebeu o Espírito Santo. Então naquele momento, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você, dentro de mim. E você sabe o que aconteceu ali? No começo, eu vou falar de mim, foi aquela euforia, foi aquele entusiasmo. Mas você sabe o que aconteceu depois? Eu neutralizei ele dentro de mim. Por muitas vezes, eu vi o pastor ministrar e ele falava assim: olha, Deus falou comigo. Mas eu não tinha um tempo de oração, eu não tinha nenhum tempo de cristão suficiente. Aí eu ia começar a conversar com as pessoas e eu falava para eles assim: ó, Deus está falando comigo. Mas não era Deus falando comigo, era a minha alma falando. Eu tinha interpretações tão rasas da palavra, eu vou dizer assim, tão carnais. Eu li uma coisa, por exemplo, um dia eu pregando para uma pessoa e já queria ser pregador, já mal tinha saído ainda estava nas fraldas espirituais, pastora, e queria ser pregador. E aí um dia eu fui conversar com a pessoa está lá chorando, e eu disse para ela: não, irmã, tem que chorar mesmo, porque está escrito, bem-aventurados que choram. Mas eu precisava entender o que significava o que Jesus estava falando. Mas sem entendimento, eu começava a falar as coisas de qualquer jeito para as pessoas e falava assim: olha, Deus me falou. Deus me falou para falar isso para você. Quantas profecias às vezes a gente vê, as pessoas chegam e falam, e a gente às vezes fica com medo de profecia, ou quando alguém profetiza carnalmente para nós, que às vezes uma palavra que não agrada, você fica com medo. Sabe por que dá medo? Porque nós não temos uma intimidade com o Espírito Santo, ao ponto dele revelar para nós de fato o que é ou o que não é. Ao ponto de você, toda dúvida que você tiver, você falar com ele.
Você vem conversar com o pastor e pede uma orientação. Ou algum dia o pastor virou para você e falou assim: eu vou resolver seu problema, irmão. Não, vai para o quarto. Olha, a palavra diz assim: olha, você deve proceder dessa maneira. Olha, você precisa ouvir o Espírito Santo. Você sabe por que muitos casais não conseguem ter uma vida de harmonia? Porque eles não conseguem ouvir o Espírito Santo. Ou ouvem o Espírito Santo, mas não se sujeitam ao Espírito Santo. Porque existe uma época da nossa vida, até hoje de manhã eu nem lembro onde eu estava direito, que eu peguei meu celular e comecei a escrever algo. Porque quando Deus vai te dando um ensinamento, que Ele quer que você entre no lugar. E eu estava meditando como que pessoas estão juntas, às vezes no mesmo ambiente natural, mas no ambiente espiritual elas estão totalmente diferente. Porque às vezes Deus está me tratando nas finanças, e a minha esposa, Deus está tratando ela no sentimental, ou com os filhos. E aí eu quero que a minha esposa entenda o meu momento. E eu me frustro e às vezes me iro porque ela não está entendendo o meu momento. Só que ela está vivendo em um outro momento. Você viu como que é difícil ser cristão? Se não for o Espírito Santo de Deus para unificar tudo isso, por isso que nós somos parte de um corpo. Se não for o Espírito Santo para trazer no meu entendimento, no entendimento dela, o momento de cada um, nós vamos gerar conflito dentro de casa. E os conflitos que são gerados dentro de casa, o próximo passo desses conflitos, é gerar problemas no casamento, nos filhos, nas finanças, na saúde. Então quando eu edifico a mim mesmo, eu não fico ali só tentando discernir o meu momento. E não quero que as pessoas olhem para mim e tenham pena de mim no meu momento. Mas eu começo a discernir o momento das pessoas. Então se eu discernir o momento que a minha esposa está vivendo, e às vezes é difícil dentro de casa você discernir o seu cônjuge. Porque vocês vivem tão juntos e às vezes você não quer mostrar a fraqueza um para o outro. Porque você acha que é carnal isso. Eu me lembro, posso contar detalhes aqui, pastor? Tem liberdade? Não vou te expor, não? Eu me lembro uma vez que eu fui na igreja do pastor Erli, eu disse assim: olha a responsabilidade de alguém, do pastor colocar alguém aqui em cima. Sabia que se eu falar alguma abobrinha aqui, eu posso desfazer um trabalho de 1 ano dele? Quando eu vim para cá, eu peço para o Espírito Santo para que... E é até uma dica para você: se um dia você vier ministrar, ou aqui ou em algum outro lugar, entenda uma coisa: você precisa discernir o ambiente para que você jamais fale algo que não é para falar. Que jamais você... Porque uma palavra que você diz, que ela não se encaixava naquele lugar, pode trazer um grande prejuízo para aqueles que ouvem. E eu estava no meio da minha frustração, lá em Curitiba ainda. Ele me liga um dia e falou assim: você tem mala? Eu falei: tem. Estou passando em sua casa, arruma sua mala, vamos ali. E ele me levou num lugar, 2 dias de palestra, e nós lá ouvindo os povos falar umas coisas. Foi interessante, mas eu me perguntava assim: mas para que o pastor Neno me trouxe numa palestra que o povo está falando sobre finanças, sobre empresa, e eu nem empresa tenho? Mas sentei lá e fiquei. 2 dias, foram... Quantos pregadores aquele? Diz que de 18 pregadores. Mais, né? Era mais de 20. Irmão, era pregador que dava para nós pendurar roupa à vontade. Tanto pregador que tinha. No dia seguinte, vamos embora? Não, vamos ficar aqui para assistir um culto? Ah, vamos. E nós chegamos lá em Itajaí. E uma das primeiras palavras que o pastor falou naquele dia, ela veio de encontro com a minha realidade. Ela veio de encontro com a minha necessidade. E uma das palavras que eu gravei muito bem que ele falou foi que Jesus não veio espiritualizar as coisas. Muito pelo contrário, ele sendo Deus, ele se esvaziou e tomou a forma de um servo. Aquilo, eu fui encolhendo na cadeira, eu fui relembrando. Aí eu te digo, é assim que o Espírito Santo fala com você, amado. Quando você deixa o seu coração dilatado, e para que você de fato ouça a voz dele, você não pode ter soberba no seu coração.
Você precisa estar com o coração quebrado, humilhado mesmo diante dele. E naquele dia naquele momento passou um filme na minha mente assim, e eu fui vendo que às vezes eu fiz tantas coisas na força para provar para os irmãos da igreja que eu era capaz, para provar para as pessoas que um dia me assistiram na internet que eu era capaz. Daquele dia em diante eu mudei minha maneira de pensar, e eu tive que voltar o caminho, e foi doloroso, mas foi algo crucial. As coisas estavam tudo difíceis lá na minha vida, lá em Curitiba, e eu batalhando para ficar naquele lugar, e de repente eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Mas eu tinha uma vergonha de chegar nesse lugar e as pessoas falarem para mim assim, como algumas pessoas falaram, deu conta não, né? Eu tive que baixar minha cabeça e falar assim, não, mas também não desisti. Eu posso não ter conseguido agora, mas antes de eu ir embora para casa, eu não vou embora para casa de mão vazia. Eu não vou chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não dei conta. Eu quero, pelo menos se eu não der conta, eu quero que o Senhor olhe para o meu coração e veja que eu não deixei de tentar. Eu quero que o Senhor olhe para o meu coração, mesmo se eu não conseguir. Eu quero que chegar lá e Ele dizer para mim, você fez o que você deu conta de fazer. Às vezes a gente pensa que resultado é só você chegar aqui. Por um tempo, amado, presta atenção nisso, por um tempo eu pensava que ser abençoado por Deus era só se eu tivesse um carro importado, uma caminhonetona bonita do ano, andasse na beca. Não, isso aí é consequência, isso é fantástico. Isso é fantástico, mas isso não significa que você é abençoado por Deus só porque você tem as coisas. Você mostra de fato que você é abençoado por Deus quando você tem as marcas de Cristo, quando você se esforça para que você imite verdadeiramente Cristo. O apóstolo Paulo, os ensinos dele falam muito comigo. Em um determinado lugar ele falou bem assim, sejam imitadores de Cristo. Em um outro lugar ele falou assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele quis dizer assim, olha, se você não está dando conta de imitar Cristo, presta atenção, eu também estou me esforçando, então olha para mim porque eu estou olhando para Ele. E aí nós vamos para o mesmo lugar. Mas se eu não tiver esse esforço, então no ano passado eu cheguei a pensar assim, sabe, oração em línguas não é desse jeito não. Sabe, oração em línguas não é assim não. Aí eu fui ouvir umas pessoas. Nunca ouça alguém na internet sem orientação do Espírito Santo também. Você se dá mal. Aí você ouve um falando uma asneira, você ouve outro. E aí, a sua mente, como você está buscando uma conclusão, presta atenção nisso. Quando você está buscando uma conclusão do que você acha, o diabo vai colocar alguém para falar aquilo que vai vir de encontro com o que você acha. Mas aquilo não é verdade. E aí, ele pode te enganar. E aí, se ele te enganar, você pode andar muitos quilômetros errado. E se você andar errado, você tem duas alternativas: ou continuar no erro, ou voltar ao caminho errado. No meio do ano passado eu decidi voltar ao caminho errado. Eu tinha fechado meu coração para os meus amigos, eu não queria conversar com ninguém. Eu não tinha interesse de ter amizade, minha família, meus irmãos. Sabe assim, meu coração gelou de tal maneira que para mim o que viesse estava bom. Eu já não estava tendo comunhão com as pessoas, já não estava congregando, eu não queria mais nem saber disso. E um dia uma pessoa me mandou uma mensagem, até mostrei para a pastora ontem, né, pastora? Uma pessoa me mandou uma mensagem e ela falou algo naquela mensagem para mim que eu comecei a chorar. Eu disse, Senhor, eu não posso parar, porque se eu parar, o que vai ser dessa pessoa que se inspira em mim? Se eu parar, porque eu já caminhei até aqui, eu não cheguei onde eu tenho que chegar. Então, se eu saio e eu tenho um destino, e se eu não cheguei no destino, eu não fui a lugar nenhum, amado. Eu não cumpri o propósito. E aquela pessoa falou algo assim para mim, tão profundo naquela mensagem, que eu não consegui. Aquela noite eu não dormi.
E eu disse para Deus: Senhor, restaura a minha comunhão com o Senhor. E já havia um tempo que eu não orava em línguas. Havia um tempo que eu eu estava lendo a Bíblia, mas não estava orando. Eu não estava tendo comunhão com Deus. E aí, sabe como Deus vem e sopra aquela cinza que está por cima daquela brasa? E Ele disse: a chama está aí. Mas eu queria que Deus me enchesse, sabe? Eu queria que Deus viesse e movesse, que eu começasse a dar uns pulos, orasse alto. Eu já queria profetizar nas pessoas, já queria orar, eu já queria um monte de coisa. Mas você sabe o que aconteceu? Deus falou assim: agora junta as lenhas. Estou falando dessa maneira ilustrado, tá? Junta as lenhas agora. O fogo está aí. O fogo não apagou não. Está aí dentro. Mas agora, você já é grandinho, você já é maior de idade. Vai juntar essa lenha agora, que é responsabilidade sua. Porque lá na cruz Ele deixou para você. Então agora levanta. E eu comecei a levantar a mim. E depois eu comecei a levantar a minha família, que estava na mesma condição que eu. Pastor, os problemas acabaram? De maneira nenhuma, irmão. O problema não acaba não. Fica tranquilo. Se você veio aqui para ouvir uma palavra: os seus problemas vão acabar, acaba não. Mas você vai se fortalecendo tanto, que daqui um pouco você não se importa mais com os problemas. Você se importa com o que Deus está fazendo na sua vida. E você se importa em cumprir o seu propósito. Nunca será fácil. Jesus falou assim: toma a cruz e me segue. Foi fácil a cruz de Cristo? Não foi. Então a sua também não vai ser, a minha não vai ser, da nossa geração que vai vir aí não vai ser. Mas nós precisamos nos fortalecer, até mesmo por causa da nossa geração. Quantas vezes eu fui consolado e exortado pela minha filha, que tinha 8 anos na época. Quantas vezes as coisas estavam tudo dando errado, ia para explodir, para você tomar uma decisão errada. Eu lembro que um dia, eu muito nervoso, eu vi a Diele falando que estava nervosa, que nem dá para imaginar a Diele nervosa. Você consegue ver ela nervosa, Alice? Sempre tão paciente e tal. E eu lembro que eu estava muito nervoso, problema. Eu sentei para almoçar, nem almoçar eu queria. A minha filha, eu não sei se ela estava com 9 ou 8 anos, não lembro. Sentou na mesa, estendeu a mão para mim, estendeu a mão para a irmã dela, falou para mim estender a mão para a mãe dela, e fez uma oração de quase uns 8 minutos. E ali, enquanto aquela criança ia orando, o Espírito Santo foi dilatando o meu coração. Só o Espírito Santo pode convencer você. Ninguém convence você. Ninguém convence você. Se você decidir fazer algo errado, ninguém vai convencer você que está errado, que você está errado. Só o Espírito Santo pode convencer você. Mais ninguém. Mas para Ele te convencer, você precisa dar essa liberdade, porque Ele não é entrão. O Espírito Santo, Ele precisa que você dê liberdade para Ele. Então amanhã, ou hoje mesmo, ou qualquer horário, você pode falar em línguas na sua casa. Você que já recebeu o dom. Se você não recebeu o dom de línguas, não sabe, mas pastor, nunca nem ouvi falar de oração em línguas, você pode sim, nós podemos orar por você aqui, ou você pode conversar com o pastor no final do culto também, não tem problema. Não é uma cena onde muitas vezes eu via pessoas preparar um ambiente assim, de um jeito, para falar assim: aquela pessoa é cheia do Espírito Santo. Não. Paulo, ou foi Pedro, um dia conversando com um fulano lá: você é cheio do Espírito Santo, e o cara começou a falar em línguas. Ele não precisou criar um cenário, mas o Espírito Santo, ele precisa de liberdade. E qual a liberdade? Eu quero. Por exemplo, se você tem dificuldade de passar um tempo orando em línguas, amado, eu tenho dificuldade de orar em línguas, eu sempre tive, e sempre foi combatido esse dom em mim. Mas eu tenho experiências de quando eu pego uma fase da minha vida e eu dedico muito à prática desse dom para a edificação pessoal. Você sabe o que acontece? Eu consigo enxergar os problemas menores. Mas às vezes, na época que eu vivi uma das maiores crises, foi uma época que eu parei
de operar nesse dom. Eu deixei ele dormir. E aí eu enxergava os problemas. Davi, ele tinha 3 maneiras de enxergar o gigante. 3 maneiras. O exército de Israel naquele dia enxergou o gigante de baixo para cima. Ele enxergou o gigante grande. O rei Saul, ele já enxergou o gigante na mesma estatura, porque ele tinha uma armadura muito grande, uma armadura muito boa, muito bem feita, que quiseram até colocar ela em Davi. Só que Davi, ele enxergou o gigante de cima para baixo. Por quê? Porque Davi tinha comunhão com Deus. Quando ele enxergou o gigante de cima para baixo, ele falou assim: não, isso aí é facinho de arrebentar. Se você olhar na mesma altura do olho também, vai ser difícil. Por exemplo, se hoje eu e o pastor Neno fosse lutar aqui um MMA, eu ia olhar na mesma estatura dele e eu fosse assim: vai ser difícil, o homem é grande, é forte. Eu sou quase da altura dele, mas ele é forte, não vai ser fácil. Mas se eu olhar de cima, como o próprio Davi olhou o gigante, ele falou assim: não, isso é fácil de derrubar. Não precisa nem usar essas armas naturais aí não. Eu vou com o que o meu pai criou. Ele passou lá no ribeiro, pegou 5 pedrinhas, falou assim: não, eu vou aqui para algumas pessoas no natural, mas não, isso aqui foi meu pai que criou. Eu vou com essa arma aqui. E foi com as armas mais simples e venceu o mais temido. Então às vezes você pode pensar: pastor, se eu falar mas isso aí, eu vou conseguir vencer os gigantes assim? É uma arma simples. Você só precisa crer. Para orar em línguas, você precisa crer que você fala com Deus. Não foi qualquer pessoa que escreveu. O próprio Paulo disse: quando eu falo em línguas, eu não falo a homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém entende, mas em espírito falo mistérios. E daqui a pouco o próprio Paulo disse: quando falo em línguas, o meu entendimento ele fica sem fruto. Você sabe o que você faz? Numa época que eu orei muito em línguas, eu dormia com um fone de ouvido e eu baixava a Bíblia falada do Cid Moreira. Eu até sonhava com o Cid Moreira, de tanto que eu ouvi as 2 cartas de Timóteo. E até hoje eu aprendo com Timóteo. E esse versículo que Paulo disse para Timóteo foi o que mais falou comigo. Considera o que eu te digo. Tenha consideração por tudo que eu estou falando para você, que o Senhor vai te dar entendimento em tudo. Se passaram 20 anos, amado, 20 anos, com crise, o Espírito Santo nunca deixou de honrar o que está escrito aqui. Se hoje eu estou aqui, pessoas acreditaram em mim, e o Espírito Santo nunca desistiu de mim. Será que você também que está aqui não passou por algum momento como esse? Ou você estava achando que é um donzinho qualquer e tal? Não, é um dom importante. E foi tão fantástico quando os pastores falaram para a gente trazer a palavra hoje. Conversei com ele, né? E eu falei assim: pastor, eu quero fazer um trabalho no final do mês de junho, e eu quero falar sobre esse assunto que está queimando aqui dentro. Aí eu acho que já foi antecipado um pouco, né? Mas dia 28 o pastor Neno vai ter uma participação também especial, né? Mas para que a gente possa de fato despertar a igreja para isso. Então, se você não tem tido essa prática, toda terça-feira, 6 horas da manhã, nós estamos aqui. Não é um culto, é um tempo de edificação. No final sempre tem uma palavra de uns 10 minutos que é extremamente importante. Mas se você tinha um pouquinho de preguiça ou indisposição, eu convido você a estar aqui nas terça-feiras. Do tempo que eu estou aqui, a gente não veio em 2. O dia que deu o problema ali, né, pastor? E um outro dia que eu nem lembro exatamente qual foi o momento, mas eu desejo estar. Porque até então eu não estava tendo a minha vida de oração como eu queria ter. Esses momentos aqui, quando a gente junta, sabe de uma coisa? Dá um ânimo na gente. Agora você fala assim: nossa, pastor, você que é pastor passou por isso? Irmão, passei. Porque eu não sou um homem de ferro.
mas nós nos ajudamos. E o nosso papel, quando a gente vem aqui na frente, é impulsionar você para fazer o que você tem que fazer, que é ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você se colocasse de pé. Se você não fala em línguas, eu queria que no final do culto você procurasse o pastor Neno. Eu não conheço todos ainda aqui. Oi? Tá bom. Nós vamos orar por você. E você que tem dificuldade, eu vou te dar uma dica. Ou você também assim que às vezes pensa, tudo que eu estou falando para você é porque eu passei por isso. Por muitas vezes eu pensei assim, será que funciona mesmo? E eu decidi falar não só dos benefícios que eu tenho em Deus, mas eu também decidi falar das dificuldades que eu tive para receber de Deus. Então por um tempo eu cheguei a duvidar do dom que Deus havia me dado, por causa de erro de homens, porque confiei demais em homens, ou porque eu tive a palavra do homem mais forte do que a palavra de Deus no meu coração. Eu não estou aqui culpando ninguém, porque o erro foi meu, mas eu passei por isso, talvez para ajudar pessoas que não conseguiam ter o discernimento que eu tive. E eu falo para você, esse discernimento ele operou na minha vida, mas com muita dor. Muita dor. Mas eu aprendi. Então eu creio que se eu passar por isso de novo é extrema burrice. Eu creio que nunca mais eu irei passar por isso. Eu creio que eu nunca mais irei duvidar desse dom. Eu creio. Eu creio nisso. Por isso hoje, vocês conhecem aquela? Aleluia. Feche os seus olhos. Comece a adorar a Deus aí no seu coração. Como eu dizendo, se você tem dúvida, fala para Ele assim, Senhor, eu tenho dúvida. Me dá uma experiência. Me dá uma experiência com esse dom. Eu tinha 18 anos, eu fui para uma fazenda um dia. Fiquei 3 dias lá de jejum. No terceiro dia que a fome estava batendo, eu estava orando ao redor de uma represa. E eu comecei a pensar, eu estou ficando doido. Eu estou ficando doido. Isso é loucura. Eu estou aqui no meio do mato, não tem energia elétrica, cheio de mosquito. E eu falando numa coisa que eu não entendo. O diabo tentou confundir a minha mente naquele dia. E ele nunca parou. Ele nunca parou de tentar confundir a minha mente. Só que eu ouvi uma palavra alguns meses atrás que dizia assim: muitos cristãos repreendem demônio, eles vão embora. Mas chega um tempo na vida do cristão que o diabo tem que deixar ele, porque foi assim que aconteceu com Jesus Cristo. O diabo o deixou, o diabo não conseguiu mais estar perto dele. Então nós vamos vencer isso. E como você consegue vencer isso? Paulo diz que as armas das nossas milícias não são carnais. Então nós precisamos conquistar isso com as armas espirituais. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, primeiramente nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Espírito Santo de Deus, que cada pessoa nesse lugar possa tomar posse, Senhor, daquilo que era importante para eles, para o crescimento deles, para que essa palavra, Senhor, não venha a ser roubada, Senhor, mas que essa palavra venha frutificar no coração, no corpo e na alma de cada um dos teus filhos, Senhor, para que a nossa alma não venha nos enganar por causa dos sentimentos que opera muitas vezes. Mas Espírito Santo, nós reconhecemos a tua autoridade. Nós reconhecemos que o Senhor almeja que nós venhamos a andar em unidade. O Senhor almeja que nós venhamos a conhecer verdadeiramente a tua graça,
para que nós sejamos manifestados para o mundo. O mundo que o próprio Paulo diz que geme, como se estivesse com dores de parto, aguardando a nossa revelação, aguardando que nós venhamos a revelar o Senhor para o mundo. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado. Muito obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Se você fala em línguas, fala baixinho aí, aproveita esse momento. Diga: eu vou me edificar esse ano. Eu entrei para o segundo semestre agora desse ano. Eu vou me edificar para que no fim do ano eu possa testemunhar. Testemunhar. Eu vou testemunhar. Eu vou testemunhar. Aleluia. Quando você fala em línguas, a tua fé é edificada e a palavra de Deus é manifestada em você. Ninguém vai tomar ela de você. Ninguém vai tomar ela de você. Aleluia. Nós te louvamos, Pai. A oração no Espírito não é uma emoção na carne. A oração no Espírito é um posicionamento que você tem. Somente vida, vida de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tem alguém que não fala e gostaria de receber esse dom? Vou perguntar, para que se arde no teu coração esse dom. Eu digo para você, tem 20 anos, e o diabo tentou roubar ele de mim, mas não conseguiu não, e não vai conseguir não, nem de você. Mas que nessa noite, nós aqui, o desejo do meu coração é que você seja impulsionado para ir para a tua casa, para o teu quarto, lavando louça ou dirigindo o teu carro. Você possa passar hora após hora falando no Espírito Santo, para que você possa passar hora após hora edificando a tua fé. E eu te digo mais, agora para você que está aqui, indague o teu pastor, pergunte como é. Vou dar serviço para ele, que ele dá serviço para mim, mas não como alguém que quer contender, mas indague para que você não faça errado. Indague para que você não caminhe 20 anos às vezes fazendo algo errado, sendo que você esses anos podem ser economizados para você, porque esse dom ele opera para o crescimento do corpo, e você é parte do corpo. Então você não pode ser parte indigente. Se um membro do corpo para, todo o corpo perece. Todo o corpo perece. Então que para o restinho desse ano que nós temos ainda, que essa igreja pode ser tão edificada por esse dom, que nós vamos ver os frutos sentado do seu lado. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Amém. Eu gostaria de, se você trouxe a sua semente, a sua semeadura, se você quiser semear, eu gostaria que você trouxesse a sua semente, uma expressão de generosidade, de amor. Eu gostaria que, eu vou dizer algo para você, pelo dom das línguas, você vai ter discernimento também desse dom, que é um dom, o dom de repartir. Você só consegue fazer ele de todo o seu coração se você entender o propósito. Nós podemos pregar sobre finança para você aqui até a volta de Jesus. Se o Espírito Santo não convencer você do que é esse dom, você nunca vai conseguir. Você pode até repartir algo, mas nunca vai conseguir fazer de todo o coração.
E a hora que você entender a alegria desse dom, de repartir, de semear, você vai ver que você vai despertar dentro de você. Vai haver uma erupção e coisas boas vão acontecer. E eu não estou profetizando só coisas boas financeiras. O dom de repartir, Paulo falou que você é enriquecido em todas as áreas. E a minha oração hoje é para que você seja enriquecido na área que você mais necessita pelo Senhor. Em nome de Jesus eu oro assim e eu declaro assim sobre a sua vida. Pai, muito obrigado por cada pessoa que semeou, por cada pessoa que desejou semear, Senhor. Em nome de Jesus, eu libero uma palavra sobre essa igreja, Pai, sobre essa casa, sobre os pastores dessa casa. Espírito Santo de Deus, levante mantenedores nos 4 cantos dessa terra, Senhor, para que o Teu Evangelho seja propagado, Senhor, para que as pessoas nunca olhem e encontrem nenhuma necessidade na vida dos Teus servos, porque eles são supridos pelo Senhor, mas que essa casa, que esse corpo, Senhor, entenda que nós somos responsáveis por trazer esse benefício na vida dos Teus filhos, para que eles sempre preguem a Tua palavra, Senhor, sem nenhum peso, sem nenhum interesse, mas que eles preguem a Tua palavra com ousadia, com veemência, para a salvação do perdido, para a conversão do ignorante, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Domingo, às 9 horas da manhã, ceia. E eu vou pedir algo para você. Convide uma pessoa, manda um zap para ele e fala assim: ô meu brother, vamos no culto mais eu? Vamos mais eu no domingo? Mas não chama um crente não. Chama alguém que você sabe que está passando por alguma adversidade. E aí você vai ter a responsabilidade de orar pelo culto esse domingo, para que a palavra ministrada venha de encontro com a vida dessa pessoa. Amém? Deus abençoe sua vida e até domingo.